Capítulo 2. Das disposições gerais. Seção única. Das coberturas assistenciais. Artigo 6º. As operadoras deverão oferecer obrigatoriamente o plano referência de que trata o artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998, podendo oferecer, alternativamente, planos ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Artigo 7º. Os eventos e procedimentos relacionados nesta RN e nos seus anexos, que necessitem de anestesia, com ou sem a participação de profissional médico anestesista, terão sua cobertura assistencial obrigatória, caso haja indicação clínica, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. Parágrafo único. Os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos nesta RN ou em seus anexos, assim como a equipe cirúrgica necessária para a realização de procedimentos cirúrgicos terão sua cobertura assistencial obrigatória, caso haja indicação clínica, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. Artigo 8º. As ações de planejamento familiar de que trata o inciso 3 do artigo 35-C, da Lei nº 9.656, de 1998, devem envolver as atividades de educação, aconselhamento e atendimento clínico previstas nos anexos desta RN, observando-se as seguintes definições. Inciso 1º. Planejamento familiar. Conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Inciso 2º. Concepção, fusão de um espermatozoide com um óvulo, resultando na formação de um zigoto. Inciso 3º. Anticoncepção, prevenção da concepção por bloqueio temporário ou permanente da fertilidade. Inciso 4º. Atividades educacionais, são aquelas executadas por profissional de saúde habilitado mediante a utilização de linguagem acessível, simples e precisa, com o objetivo de oferecer aos beneficiários os conhecimentos necessários para a escolha e posterior utilização do método mais adequado e propiciar a reflexão sobre temas relacionados à concepção e anticoncepção, inclusive a sexualidade, podendo ser realizadas em grupo ou individualmente, permitindo a troca de informações e experiências baseadas na vivência de cada indivíduo do grupo. Inciso 5º. Aconselhamento, processo de escuta ativa que pressupõe a identificação e acolhimento das demandas do indivíduo ou casal relacionadas às questões de planejamento familiar, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, síndrome da imunodeficiência adquirida, DST, AIDS e outras patologias que possam interferir na concepção/parto, Inciso 6º. Atendimento clínico, realizado após as atividades educativas, incluindo anamnese, exame físico geral e ginecológico para subsidiar a escolha e prescrição do método mais adequado para concepção ou anticoncepção. Artigo 9º. Os procedimentos de transplante, no âmbito da prestação de serviços de saúde suplementar, deverão submeter-se à legislação específica vigente. Parágrafo 1º. Na saúde suplementar, os candidatos a transplante de órgãos e tecidos provenientes de doador cadáver deverão obrigatoriamente estar inscritos em uma das centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, CNCDO, e sujeitar-se-ão ao critério de fila única de espera e de seleção. Parágrafo 2º. As entidades privadas e equipes especializadas interessadas na realização de transplantes deverão observar o regulamento técnico, legislação vigente do Ministério da Saúde, que dispõe quanto à forma de autorização e cadastro junto ao Sistema Nacional de Transplante, SNT. Parágrafo 3º.
São competências privativas da CNCDO, dentro das funções de gerenciamento que lhes são atribuídas pela legislação em vigor. Inciso 1º. Determinar o encaminhamento de equipe especializada, é. Inciso 2º. Providenciar o transporte de tecidos e órgãos ao estabelecimento de saúde autorizado em que se encontra o receptor. Parágrafo 4º. Os exames e procedimentos pré- e pós-transplantes, para fins das disposições da RN nº 259, de 17 de junho de 2011, são considerados procedimentos de urgência e emergência, respeitadas as segmentações, os prazos de carência e CPT. Artigo 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente. Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas, estão obrigatoriamente cobertos. Artigo 11. Os procedimentos necessários ao tratamento das complicações clínicas e cirúrgicas, decorrentes de procedimentos não cobertos, têm cobertura obrigatória quando constarem do rol de procedimentos e eventos em saúde, respeitadas as segmentações e os prazos de carência e CPT. Parágrafo único. Procedimentos necessários ao segmento de eventos excluídos da cobertura, como internação em leito de terapia intensiva pós-transplante não coberto, não são considerados tratamento de complicações, mas parte integrante do procedimento inicial, não havendo obrigatoriedade de sua cobertura por parte das operadoras. Artigo 12. Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no capítulo 1º, de acordo com a segmentação contratada. Parágrafo único. Todas as escopias listadas nos anexos têm igualmente assegurada a cobertura com dispositivos ópticos ou de vídeo para captação das imagens. Artigo 13. O atendimento deve ser assegurado independente da circunstância e do local de ocorrência do evento, respeitadas a segmentação, a área de atuação e abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora e os prazos de carência estabelecidos no contrato. Artigo 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa e nas alíneas C, D e IG do inciso 2 do artigo 12 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se deu em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Artigo 15. Nos contratos de planos individuais ou familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais, é obrigatória a cobertura dos procedimentos listados no rol de procedimentos e eventos em saúde, relacionados ou não com a saúde ocupacional e acidentes de trabalho, respeitadas as segmentações contratadas. Parágrafo 1º. Para fins de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, entende-se como cobertura relacionada com a saúde ocupacional, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de doenças relacionadas ao processo de trabalho listadas pelo Ministério da Saúde na Portaria 1339/MS, GM, de 18 de novembro de 1999. Parágrafo 2º. Salvo disposição contratual em contrário, exclui-se da cobertura obrigatória a ser garantida pelas operadoras a realização dos exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais. Artigo 16.
Os procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória, contemplados nesta RN em seus anexos, que envolvam a colocação, inserção ou fixação de órteses, próteses ou outros materiais possuem cobertura igualmente assegurada de sua remoção ou retirada. Artigo 17. Taxas, materiais, contrastes, medicamentos, entre outros, necessários para a execução de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória, contemplados nesta RN em seus anexos, possuem cobertura obrigatória, desde que estejam regularizados e registrados e suas indicações constem da bula, manual perante a Anvisa e respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. Artigo 18. No caso de procedimentos sequenciais ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, respeitadas as segmentações, os prazos de carência e a CPT. Parágrafo 1º. A continuidade do tratamento deve ser realizada no prazo definido pelo médico assistente, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela RN número 259, de 2011. Parágrafo 2º. O procedimento medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento. Artigo 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados, regularizados na Anvisa que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN em seus anexos, de acordo com a segmentação contratada. Subseção 1ª. Do Plano Referência. Artigo 20. A cobertura assistencial de que trata o plano referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo 1º. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais. Inciso 1º. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: alínea A. Emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados, não regularizados no país. Alínea B. É considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina, CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia, CFO, ou alínea C. Não possui as indicações descritas na bula, manual registrado na Anvisa, uso ou Flabel, ressalvado o disposto no artigo 26. Inciso 2º. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita. Inciso 3º. Inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução assistida que inclui a manipulação de ócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de ócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas. Inciso 4º. Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, assim como em spas, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais. Inciso 5º. Fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na Anvisa.
Inciso 6º. Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos X e 11 do artigo 21, e ressalvado o disposto no artigo 14. Inciso 7º. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Inciso 8º. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes. Inciso 9º. Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente, é. Inciso 10. Estabelecimentos para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar. Parágrafo 2º. Prótese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. Parágrafo 3º. Órtese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou remoção não requeram a realização de ato cirúrgico. Parágrafo 4º. A referência para a classificação dos diversos materiais utilizados pela medicina no país como órteses ou próteses deverá estar de acordo com a lista a ser disponibilizada e atualizada periodicamente no sítio institucional da ANS na internet, www.ans.gov.br, não sendo esta, uma lista que atribua cobertura obrigatória aos materiais ali descritos.